Mais uma música estourou no reality show Dom Reality. Assim como ano passado a música Evangelho de Fariseus da Yamê, agora estoura uma música que faz novamente uma crítica social, uma crítica política do autor Rodrigo, uma canção autoral. Ele faz uma forte crítica a algo que nós, como cristãos, temos como princípio. A música é essa aqui. Com cortinas de fumaça atacam nossa fé. Sem base nenhuma dizem o que é, citam o que não é, dizem que passou a ser e ninguém viu. E alguns varreram alguns princípios pra debaixo do tapete. Não posso calar minha voz, pois quem cala consente. Calarão quem não nasceu. Não venha me dizer que o amor venceu. É que o amor de muito esfriaria. Bom, então vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco sobre essa canção. Vamos analisar, qual que é o contraste dessa música com a música Evangelho de Fariseus, da Yamê. E se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, deixe seu comentário, assim você me ajuda. Eu estou apenas começando e preciso da sua ajuda para que o YouTube entenda que o meu conteúdo ele é relevante e assim ele recomenda para mais pessoas. Meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Então, bora lá para o vídeo. Enfim, primeiramente, parabenizar o Rodrigo por essa canção. Que música linda, que música corajosa. Ele disse o que muitos não têm coragem de dizer. Ele fez o que muitos não têm coragem de fazer, que é falar um dos nossos princípios, fazer uma alta crítica à política, fazer uma alta crítica a uma pauta sobre o aborto. E é muito interessante que a música dele demonstra que nós, como cristãos, não podemos ficar calados quando as pessoas elas tentam difamar, tentam ir contra a nossa fé. Nós, como cristãos, precisamos sim nos posicionar, e essa música ela faz esse grande papel. Mas existe um contraste aqui, porque ao mesmo tempo que eu fico feliz por mais uma vez uma música com uma ideologia cristã fazer um barulho interessante e importante, mas eu fico triste ao mesmo tempo de saber que essa música ela vai ser bem aceita pelas igrejas por causa de bandeira política. Assim como a música da Yamê, Evangelho de Fariseus, não foi tão bem aceita também por causa de bandeira política. E é interessante e legal esse contraste, porque isso demonstra o quanto nós somos hipócritas. Porque essa música está criticando aqueles que tiram a vida dentro do ventre. Mas as mesmas pessoas que estão agora enaltecendo essa música estava criticando o Evangelho de Fariseus, que estava denunciando algo que acontece na ilha de Marajó, que também é contra as nossas crianças, mas dessa vez de crianças já nascidas, que estão vulneráveis, que estão sofrendo. E aquela canção era apenas um clamor para que a igreja se posicionasse e lembrasse qual é o nosso papel.
do que nós fomos chamados. Fomos chamados para cuidar dos órfãos e das viúvas. Mesmo que os órfãos e as viúvas nos nossos dias sejam outras pessoas, precisamos continuar cuidando dos que mais necessitam, dos mais vulneráveis, dos mais frágeis. Mas por causa de bandeira política, as pessoas não aceitaram, a igreja não aceitaram. Porque a música fez uma crítica para aquilo que a igreja não estava vivendo, que é o verdadeiro evangelho. E aqui não está falando da verdadeira igreja, mas falando da falsa igreja. Mas agora, essa música, a música do Rodrigo, vai ser muito bem aceita por causa de bandeira política, porque agora está criticando o lado que o cristão gosta de criticar. O lado que o cristão não quer concordar. Mas veja o contraste. Como eu posso dizer que eu sou em pró-vida, sendo que as crianças estão sendo estrupadas, abusadas e mortas lá na ilha de Marajó? E eu não me importo. Eu não faço nada. O que eu estou fazendo? Novamente, uma música se levanta para nos mostrar como nós devemos nos posicionar como cristão. Dessa vez, uma música que nos mostra que devemos nos posicionar, não perdendo os nossos princípios, independente do governo. Mas a música Evangelho de Fariseus também era uma música que clamava por posicionamento da igreja. E infelizmente, muitos criticaram. Por quê? Por causa de bandeira política. Só que agora, olha para a mensagem das duas canções e tenta me dizer se essas canções não estão transmitindo aquilo que o Evangelho prega. O amor não venceu. O amor que esse mundo nos apresenta realmente não venceu. Mas qual é o nosso papel como cristão? É mostrar que o amor que nós seguimos, esse sim venceu. Naquela cruz, morrendo por mim e por você, pelos nossos pecados, e ressuscitando ao terceiro dia. Esse amor venceu. E ele vai voltar. E quando ele voltar, nem esquerda e nem direita, ambos vão se prostrar. Ambos vão dobrar o seu joelho diante o verdadeiro governo, o governo de Deus, diante do Rei dos Reis, dos Senhores, daquele que realmente é o dono desse mundo, aquele que realmente é a autoridade que nós precisamos. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Esse amor venceu. E o nosso papel como cristão é mostrar para o mundo que o amor que nós seguimos venceu e não o amor que eles seguem. E que o amor que nós seguimos, ele ama. E ele é em pró a vida dos bebês que estão no ventre, em pró a vida das crianças já nascidas, mas que estão vulneráveis e frágeis, em pró a vida de adultos que estão passando por necessidade. Esse amor é em pró a vida, independente de qual vida seja. E é isso que nós precisamos entender. Esse é o papel e o posicionamento que a igreja deveria ter. É parar de olhar para a pauta política e para a bandeira política, mas é olhar para o Evangelho e ver o que o Evangelho diz e viver o Evangelho. Esse é o papel de todo cristão, viver o Evangelho. Se a esquerda prega algo contra o Evangelho,
nós como cristãos vamos nos posicionar e não vamos deixar deturbar os nossos princípios. Mas se a direita também prega algo que vai contra os nossos princípios, que vai contra o evangelho, nós também vamos nos levantar. Porque não vamos deixar deturbar os nossos princípios como cristão, porque não seguimos uma figura política. Seguimos Jesus Cristo. Porque entendemos que a salvação não está num governo terreno, mas que a salvação está no governo, no reino de Deus. E era isso que eu queria trazer hoje. Entender que muitas vezes estamos sendo influenciados por causa de bandeira política e não conseguimos enxergar a pureza do Evangelho. Não conseguimos enxergar o Evangelho em canções como essa, em canções como da Aimee. Por quê? Porque estamos cegos por aquilo que essa terra tem para nos oferecer. Mas os nossos olhos não devem estar aqui, porque essa não é a nossa pátria. A nossa pátria é Deus. É estar com Ele por toda a eternidade. Obrigado você que chegou até aqui. E até a próxima.